Olá, estamos começando o 4º episódio do RaízCast, o podcast da FETAG, entidade que agora em 2023 está completando 60 anos de existência. E para celebrar essa data, estamos com o projeto do RaízCast para trazer assuntos do interesse da agricultura e da pecuária familiar. O meu nome é Eduardo Oliveira, sou jornalista da FETAG e divido esse espaço com a minha colega Oana Thalita Guelen. Tudo bem, Thalita? Tudo bom, Eduardo? Mais uma vez nós chegamos nas casas, nos celulares dos nossos telespectadores, né? Que acompanham o RaízCast, esse projeto novo da FETAG que tem como objetivo levar informações sobre agricultura, sobre a pecuária familiar, abordar assuntos que fazem parte do dia a dia dos agricultores familiares, mas também fazer essa correlação, né, Eduardo? De quem está no meio urbano com o meio rural, para que nós conseguimos ligar os dois campos e os dois elos que fazem o nosso mundo acontecer, né? O produtor familiar, o agricultor familiar, mas também o consumidor. São dois mundos diferentes, mas que têm que andar juntos, né, para que nós tenhamos saúde, nós tenhamos alimentos nas mesas. Qualidade de vida, né, Qualidade de vida definiu muito bem o nosso podcast. Lembrando que o RaízCast é um oferecimento do Broto, que é a plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br você encontra uma loja virtual com milhares de itens, como maquinários, insumos e soluções de conectividade e energia solar, entre outros produtos. Além disso, consegue enviar propostas de financiamento, pagar com CPR e contratar consórcios e seguros rurais de forma 100% digital. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão rural, dados de clima, cursos, notícias e muito mais. Broto é o seu jeito digital de fazer agro. Acesse broto.com.br e cadastre-se gratuitamente. Importante, né, Edu? Quem nos acompanha sabe o quanto nós falamos do Broto, e o Broto é o nosso parceiro no podcast e em outras ações da FETAG também. Então, se você ainda não conhece a plataforma do Broto, pesquise por broto.com.br para saber mais informações e estar atualizado, né, sobre a agricultura familiar, sobre a pecuária familiar, entre outros tantos elementos que o Broto oferece para você. O cadastro é gratuito, então procure lá no site do Broto para fazer o seu cadastramento. Isso aí, Thalita. Agora vamos falar então sobre o nosso episódio de hoje. Pois é, né? Do 4º episódio do nosso RaízCast, e nós temos a satisfação de receber hoje uma doutora, Eduardo. Olha, não é sempre, né? Quem sabe um dia a gente consiga chegar. Quem sabe, né? Estamos nos esforçando para tal. Mas hoje nós recebemos no nosso podcast a doutora, né, em fitotecnia e chefe da Divisão de Pesquisa e Inovação Tecnológica da Secretaria Estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul, doutora Maria Helena Firmino. Seja muito bem-vinda, Maria Helena. Muito obrigada. Agradeço muito a FETAG pelo convite, né? É sempre do nosso interesse poder falar do que a gente faz, a nossa pesquisa. E muito importante que isso chegue ao produtor. Então, eu acho que é uma grande parceria. Com certeza. E nós ficamos lisonjeados em poder trazer a senhora para conversar com nós e com os nossos telespectadores e nossos ouvintes do quão é importante aproximar a pesquisa científica com a agricultura familiar. E principalmente com a sua prática no campo, né? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. É porque tem tanto trabalho importante desenvolvido, né? Porque eu acredito que pesquisa é tudo. Né? Porque muita coisa nasce de um centro de pesquisa. Uhum. E isso também, não adianta fazer uma pesquisa, desenvolver um trabalho, sendo que isso não chegue, no nosso caso, no agricultor, na agricultora, né? Nos pecuaristas. Então, sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje contigo, né, Maria Helena? Mas, assim, para começar, eu acho que o ponto de partida, como que tu caiu nesse mundo da agricultura e da pecuária? Você já veio de berço isso, o pai, a mãe? Como é que foi isso para ti? Eu sou natural de Imbituba, Santa Catarina. Olha só. É uma cidade pequena, litorânea. Meu pai mora lá. Ah, é? Uhum. Meu pai é um operário, né? Então, com formação técnica em eletricidade. Mas, para nós, era muito importante, para eles, meu pai e minha mãe, que os filhos estudassem. Era a meta, porque meu pai sempre disse que
ensino, educação, ninguém tira da gente, né? E tem razão. Então a gente verdade. estudava e todos os 3 filhos fizeram faculdade, então eles queriam muito. Bom, mas em 85, o que é que tu vai fazer na faculdade se tu não conhece esse universo? Não tinha internet, né? Havia um curso assim como agronomia, veterinária, medicina, engenharia, né? Odonto, direito. E eu até brincando, assim, a minha escolha foi muito engraçada. Eu tinha um namorado e eu admirava muito, era um cara um pouco mais velho, muito inteligente, e ele falava muito que ele queria fazer agronomia. E eu acabei ficando, assim, fascinada pelo tema. Na hora de me inscrever, eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu podia ter feito outra engenharia, mas eu digo, eu vou fazer agronomia. E fui fazer agronomia em Florianópolis, né? Porque era a Universidade Federal, era a mais próxima e era a única possibilidade mesmo para uma menina pobre, né? Não tinha outra opção. E daí eu até estava comentando antes, né? Cheguei na faculdade, daí tu começa a conhecer os assuntos, os temas que tu pode, né? Área de fitotecnia, de solos, de zootecnia. E eu pensei, eu acho que eu gosto mais de animais e vou seguir, vou começar a me especializar ali, né? Pelas disciplinas. Mas quando chegou nas aulas práticas, eu descobri que eu tinha um certo receio dos bichos, né? Eles meio que se movimentavam para o meu lado e a pessoa tinha até um formigamento, né? Eu digo, acho que não é bem o meu negócio. A gente é obrigado a fazer todas as cadeiras, porque, né? Tá tudo no currículo. Mas daí eu comecei, não, então acho que eu vou para outra área. O que é que eu acho legal? Trabalhar com espécies nativas. Acho que é um tema... Na época, se começava a falar da valorização de espécies nativas. E plantas ornamentais também. Eu tinha um professor que estimulava muito. Não, quem sabe vai trabalhar com plantas ornamentais. Eu digo, que legal. Havia muito preconceito, porque naquela época não se via como uma atividade comercial para um produtor. Era coisa para as pessoas que tinham dinheiro. Olhe bem, né? Hoje é meio de vida para pequenos produtores e é bem importante, não é verdade? Tem grandes produtores em algumas regiões do país, mas a maioria, principalmente para nós, são pequenos produtores. Então, eu fui me interessando, daí depois eu digo, agora eu vou seguir. Como é que eu vou fazer um mestrado? O mais próximo que nós tínhamos era a professora Telene Kempf, aqui na URGS, que trabalhava nessa área. Eu digo, vou ter que ir para Porto Alegre. Meu marido já tinha saído de Santa Catarina e vindo para cá. E eu vim pedir uma vaga para fazer mestrado. Consegui a vaga para trabalhar com ela. É uma referência até hoje no país inteiro, né? Bom, eu queria trabalhar com plantas ornamentais. E principalmente nativas. Cheguei aqui, ela disse, olha, eu trabalho com substrato. Fui na sala dela e ela disse, eu trabalho com substrato, quer trabalhar? Eu digo, sim, eu quero. Saí da sala dela, fechei a porta e disse, o que é substrato? E agora? Não tinha a menor ideia do que era substrato. Eu digo, mas eu aceitei, eu queria vaga, eu queria estudar, para mim era importante estudar. Bom, me especializei em substrato, depois fiz doutorado em substrato. E fizemos muitas coisas, o grupo de pesquisa, a gente trabalhou na legislação, né, de substrato no país, junto com o MAPA, né? E assim eu fui entrando na área e a gente vai gostando, vai se apaixonando, né? Tem muita coisa bonita, muita coisa interessante. Durante muito tempo trabalhamos muito diretamente com o pequeno produtor, com vários treinamentos no Rio Grande do Sul, nas cidades mais próximas, né? Mas foi assim, meio enviesado, não era assim, eu quero chegar lá e eu vou por esse caminho. Tu vai descobrindo, porque tu tem que estar aberto, mesmo hoje. Tu tem que estar aberto, porque quem entra na universidade vai se deparar com muita coisa, com um universo imenso. É realmente universidade. Né? Gigante, né? Uma universidade, Gigante. Tu olha, num curso de agronomia, por exemplo, são inúmeras áreas para trabalhar. Exatamente. Né? E aí, a Maria Helena descobriu o mundo dos substratos. E como que a Maria Helena, do mundo dos substratos, chegou até a Secretaria de Agricultura do Estado? Quando eu estava terminando o doutorado, tu tem que começar a procurar trabalho, né? Tu está quase terminando, tu tem uma bolsa, mas tu tem que buscar. Coincidentemente, no último ano do doutorado, na época abria bastante concurso. Abriu da Embrapa, tá? E da AFEPAGRO, da Fundação de Pesquisa. Eu fiz os 2 concursos, passei nos 2.
mas por questões até bem particulares do trabalho, meu marido que viajava muito, eu optei por ficar na FEPAGRO aqui em Porto Alegre. Então, assim, também foram as oportunidades. Tu vai fazendo escolhas à medida que elas vão aparecendo. E da FEPAGRO, né, acho que todos sabem, em 2017 a gente teve a extinção, nos tornamos um departamento da agricultura e, por isso, né, viemos para a Secretaria de Agricultura. Nessa época eu estava trabalhando na secretaria. Eu trabalhei 4 anos lá, eu acompanhei esse processo aí de quando a FEPAGRO deixou de existir e virou um departamento. E eu lembro que foi bastante falado assim, nas pesquisas, que muita coisa acontecia lá dentro da FEPAGRO. E eu confesso que poucas vezes eu fui lá. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente o que acontece lá ainda hoje. Assim, qual é o foco das pesquisas que estão acontecendo lá? Bom, hoje o departamento ele é relativamente pequeno, perto do que já foi a fundação. A fundação teve 1.500 servidores, então tu vê que ela foi muito grande em um determinado momento da história. E também chegou a ter 24 centros de pesquisa. Hoje nós somos 10 centros de pesquisa, aproximadamente 170, 180 servidores, dos quais 77 são pesquisadores. As áreas são as mais diversas. Hoje, nós, por uma questão de organização nossa, nós listamos 12, né? Que ou são organizadas porque há um grupo significativo de pesquisadores ou porque há uma área com muita visibilidade. Vou dar o exemplo da olivicultura, tá? Que é uma área... olivicultura, mas é uma espécie. Mas ela hoje tem uma demanda muito grande naquele conhecimento. Mas nós temos aquicultura, desenvolvimento rural, agroecologia, agrometeorologia, florestas, horticultura, a parte de grãos, né? Olivicultura, que eu já citei, pecuária e bioma pampa, polinização e abelhas nativas, saúde animal e solo e água. Isso, em geral, são nomes, porque, assim, as áreas, elas se infiltram, né? Uma nas outras. Não é uma coisa estanque. Os pesquisadores que, às vezes, estão numa área, eles também atuam em outras. Tá? Então, isso é mais para uma organização nossa e para dar uma certa visibilidade, tá? Porque é bastante diverso. Né? Eu acho que, assim, mais ou menos, todas as áreas acabam se interligando. Né? Você vai falar sobre solo, água, mas também tem a ver com clima. Exatamente, né? Exatamente. E também não significa que, em havendo uma determinada demanda, se os nossos pesquisadores se sentem confiantes para iniciar uma pesquisa que não era bem do domínio inicial deles, nós também tentamos. Eu estava comentando o exemplo do lúpulo. Não é uma área que nós tenhamos experiência, mas também é uma coisa nova no estado. Então, alguns colegas aceitaram o desafio de começar a trabalhar com lúpulo. É estudar muito, é trabalhar direto com os produtores hoje, né, para tentar buscar tecnologias para, né, fazer progredir essa cultura no estado. Então, a gente não é estanque. Né? Isso está sempre evoluindo e vendo né, novas demandas que a gente vai recebendo de todos os lugares. Né? Sempre em movimento, né? A pesquisa, ela traz muito disso. A pesquisa científica, eu, no meu olhar leigo sobre o assunto, eu imagino que ela vem de uma necessidade da base também, né? Do agricultor. Porque não adianta fazer uma pesquisa na academia, uma pesquisa científica, ou até mesmo, né, dentro da secretaria, se isso não chega no agricultor ou se não está ligado à realidade. Eu imagino que vem muito disso. Vocês analisaram que a questão do lúpulo, por exemplo, está crescendo no estado, viu-se a oportunidade e a necessidade de fazer uma pesquisa sobre isso. Já tem um potencial isso. Também, né? Exato. Como que funciona, mais ou menos, para vocês definir uma linha, um projeto de pesquisa? Tem duas formas. Uma desta, que vem uma demanda e a gente não atua e a gente procura atender. Mas a pesquisa tem uma coisa. No geral, tu tem que dominar determinadas premissas para tu poder evoluir. Então, às vezes, o pesquisador, ele trabalha numa linha que tu não enxerga uma demanda imediata, mas ele precisa juntar conhecimento para propor algo.
tá? Eu vou dar um exemplo genérico, Isso, mas exemplifica para nós poder entender eu vou dar como um que exemplo funciona. assim, que todo mundo ouviu falar, que foi a Covid. Isso. Nós tivemos uma pandemia e foi assim um exemplo na história do retorno mais rápido que a ciência deu para uma pandemia, porque nós já tivemos anteriormente e se levou anos para buscar conseguir uma vacina, né, um protocolo. E nós conseguimos, né, a ciência conseguiu muito rápido. Por quê? Porque havia um grupo de pesquisadores que estudava aquela família de vírus. Eles tinham conhecimentos prévios para poder, né, ir rápido e tentar uma alternativa. Então, às vezes, eu gosto de, né, citar assim, te diz assim, mas tá pesquisando o sexo dos anjos. Não, a gente precisa tentar conhecer o universo ao nosso redor, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar dele. E essas coisas sempre têm interações. Então, assim, às vezes, o pesquisador, ele vem trabalhar. Vocês devem ter ouvido muito falar do butiá agora. Sim. Nossa! Sim. A RBS passou, assim, uns 3 programas, saiu em todos os jornais. Não é legal? Esses colegas começaram a trabalhar com butiá, acho que talvez uns 15 anos atrás, quando ninguém falava em butiá. Era uma cultura pouco valorizada, que não se tinha muito conhecimento. E hoje eles estão oferecendo, né, formas de propagação rápida para o produtor, maneiras dele ganhar dinheiro com aquilo, preservação. Não é verdade? Eles não começaram ontem. Eles começaram há muito tempo a dominar. Então, a gente tem que manter o equilíbrio entre as demandas imediatas, e a gente procura atender essas demandas, mas continuar estudando determinadas coisas que a gente, pesquisador, tem sensibilidade para imaginar que aquilo vai dar um retorno para a sociedade em algum momento. Sabe? Então, esse equilíbrio... É muito importante isso. É complexo, né? Porque a gente não... Enquanto cidadão comum, nós não temos noção do quanto a pesquisa ela também influencia os nossos modos de consumo. Né? Sim. Porque agora se começou a falar muito no butiá, por exemplo... Isso. O nosso timezinho, ele vai ligando para procurar coisas sobre butiá. E isso vem da pesquisa científica. Um tempo atrás, poucos anos atrás, antes dessa, vamos dizer assim, seca que a gente teve agora, nós tínhamos um projeto que uma colega aprovou para ter uma bolsa de pesquisa para um orientado. E dentro, assim, alguns colegas externos, não do departamento, fizeram algumas críticas que, naquele momento, eles não enxergavam aquilo como importante. Porque a gente não tinha uma estiagem. E ela queria estudar, botar sensores para acompanhar e tal. Bom, 1 ano e pouco depois, aquilo se tornou o assunto. Mas ela já vinha trabalhando, porque a gente sabia, historicamente, que nós temos ciclos. Exato. Então, enquanto a sociedade está passando 7, 8 anos chovendo e acha que está tudo maravilhoso, o pesquisador continua trabalhando, porque ele sabe que ali na frente vai acontecer uma estiagem, porque historicamente isso acontece. Então, às vezes a gente, pesquisador, recebe críticas. Mas isso não tem um resultado imediato, vocês têm que trabalhar com uma coisa que se precisa agora. Não, a gente não está se negando a isso, mas também a gente precisa ter ferramentas. A gente precisa ter um domínio da coisa e, às vezes, ter o domínio daquele tema, até que a gente possa fazer um projeto de pesquisa consistente, responsável, a gente leva um tempo, sabe? E nem sempre ele é compreendido por quem não vive na pesquisa. Pesquisa séria, responsável, ela precisa ser pensada. E nós somos muito críticos uns com os outros. Na análise. Não pense que lá alguém põe um projeto e ninguém faz crítica. E a crítica faz parte da construção do conhecimento coletivo, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de falar nisso, é muito importante colocar essa consciência, sabe? Do quão a gente precisa dominar determinadas ferramentas, determinado conhecimento anterior para saber como fazer uma pesquisa bem feita sobre um tema. E como é bonito, Eduardo... Eu agora estava parada, assim, analisando, sabe? Mas como é bonito ver tu falar, Maria Helena, porque a gente sente o quanto tu gosta
de fazer pesquisa, o quanto tu é apaixonada pela área de trabalho que tu E o quanto está. tu entende o teu papel também. Exatamente. Bom, ninguém é pesquisador por dinheiro. Vocês podem ter certeza disso. Jornalista também não. É. Então, Mas assim, ninguém vai para academia ou segue a carreira científica, tá? Após terminar a graduação, pensando que vai enriquecer. A gente faz porque adora aquilo, porque se apaixona por aquele universo e quer conhecer e quer dar sua contribuição para a sociedade, né? Mas é mais difícil, porque mesmo quem está dentro da universidade, que faz uma faculdade, muitas vezes ele sai, o aluno, sem saber que existe pesquisa científica ali dentro. E que as universidades é que sustentam, basicamente, num país como o Brasil, a pesquisa científica. Hoje, a gente vê empresas, né, privadas e outras aqui dentro fazendo pesquisa. Mas ela está dentro das universidades, ela faz com alunos, porque a gente, a maioria das vezes, não tem servidores. Tu tem um técnico em laboratório, tu faz com alunos. Então, assim, quem vai para isso, vocês vão sempre ouvir um pesquisador falar apaixonadamente daquilo que faz. Porque esse é o motivo pelo que ele está lá. Não é para enriquecer, porque não vai. Mas, sabe, antes tu falou um tema que eu queria entrar um pouquinho mais agora. A gente bate muito isso lá na FETAG. Estiagem. Tu falou com toda a razão, e nós sempre falamos isso. Não adianta falar de estiagem somente agora, quando ela está acontecendo. Nós temos que trazer esse assunto à tona, mesmo no ano que esteja chovendo o máximo que puder. Principalmente quando estiver chovendo. Por quê? Imagina, eu vim fazer mestrado, eu terminei a faculdade em 91, acho que em 93 eu estava fazendo mestrado aqui na URGS. E a URGS tem um setor muito forte, que é a agrometeorologia, professores reconhecidíssimos, né? E a gente faz cadeiras, né? Quem está na fitotecnia sempre faz uma outra cadeira. Naquela época, nós já ouvimos os nossos professores ali falarem nessa questão da estiagem, que ela era cíclica e que era preciso tomar providências de Estado, não de governo, de Estado. A sociedade precisa se conscientizar para preparar isso, tá? Isso envolve conservação do solo e da água, né? Isso envolve tecnologias, e não somos só nós que estamos nos preocupando com isso. São vários países vizinhos, né? E eu acho que o mundo inteiro tá, mas alguns mais do que outro, porque dependendo da região que tu tá, tu tem períodos mais de seca, tu tem solos que não são tão compatíveis, né, para absorver água. Então, tu vai somando isso. A ocupação maior do solo, a exigência de determinadas culturas. E hoje tu tem várias tecnologias. Semana passada, nós tivemos o seminário na FAMURS, e assim, né? E esse tema estava sendo tratado, inclusive com um discurso que, embora a gente tenha uma previsão que a gente vai melhorar agora nos próximos meses, né? As chuvas, o volume de água disponível, mas que não é por isso que a gente vai deixar de tratar esse tema. Porque a gente tem uma perspectiva que com aquecimento, né, do ambiente, a gente tem, né? Nós vamos, como é que eu vou dizer? Nós vamos, na tendência de aumentar o período de estiagem em relação a anos anteriores. Então, se a gente tinha 3 anos a cada 7, talvez a gente venha a ter 4. Não é verdade? Então, assim, isso precisa. Hoje se discute o tipo de irrigação, a proteção de nascentes e de rios, como é que a gente diz? A própria reservação de água, A reservação de água é um tema muito importante, né? O formato que tu vai usar, o maior número, a questão de abertura de poços, que o Estado já vem fazendo uma política de abertura, mas não basta só abrir, porque muitas vezes tu tem água só pro básico, para a família e para os animais, para não morrerem de fome, muitas vezes não é suficiente. E a lavoura fica descoberta. Exatamente, então tu tem que pensar um pouco mais. Como tu vai armazenar a água da forma, né? E principalmente proteção de nascentes. Tu sabe que tu abordando esses temas começou a passar um filme, assim, porque a FETAG
tem enquanto função institucional lutar pelos agricultores atingidos pela estiagem. Mas, internamente, nós dialogamos muito de que o nosso papel também é propor ações para o governo, tanto federal, estadual e os governos municipais, para a criação de políticas públicas para enfrentar a estiagem de uma maneira mais racional, eu diria. Então, nós, nos últimos meses, paralelo à defesa do agricultor impactado pela estiagem, nós também sentamos com os governos para levar alguns projetos. E aí vem muito ao encontro do que tu vinha trazendo, né? Eu percebi que nós estamos no caminho certo, porque se a pesquisa, se a ciência diz que nós precisamos cuidar da conservação do solo, né? Proteger nascentes, pensar em processos de reservação de água, são 3 projetos que a FETAG vem desenvolvendo, de certa forma, e vem construindo também com o governo do estado. A questão de cuidar das nascentes, né? Existem leis para isso, né? As leis ambientais, mas que a FETAG também tem um projeto de reconstrução do bioma Pampa, né? Então, recuperação, né? Que a gente chama recuperação de biomas, que trabalha a questão do bioma Pampa. E o quanto isso impacta positivamente para as famílias que são atendidas por esse projeto. E nós buscamos 2 linhas de trabalho, que é também na conservação de solos, porque, como tu diz, eu não sou agrônoma, mas eu escuto os nossos colegas dialogar do quanto é importante tu ter um solo saudável e com vida para a produção de alimentos, né? Então, isso é uma questão que o Estado como um todo deve trabalhar. E a questão da reservação de água, eu, na minha visão, muito leiga também sobre o assunto, é fundamental. Porque a gente vê que tem períodos que chove um monte. Por exemplo, agora no litoral nós tivemos um período que choveu muito e que foram impactados pelo excesso de chuva, não pela falta de chuva, né? Então, de nós saber guardar essa água para utilizar nas lavouras, seja no consumo dos animais, no consumo humano, mas também para as lavouras. E eu acho que é aí que entra a pesquisa. Do quanto nós temos capacidade, enquanto agricultura e pecuária familiar, de utilizar aquela água de uma maneira fácil, barata e... fácil e barata, na verdade, né? Porque hoje, se nós olhar, os nossos agricultores familiares, eles não conseguem colocar pivôs nas lavouras. Porque o valor é altíssimo. Sim. Altíssimo, né? Então, é uma questão que nós precisamos adaptar a tecnologia para fazer essa questão técnica ser executada nas propriedades. E aí que é o papel da pesquisa. O que eu vejo, Thalita, e isso foi bem discutido a semana passada, foi muito interessante, né? Então, assim, não só sistemas de irrigação, é uma, né? Conservação do solo, conservação de nascentes, sistemas de irrigação. Mas, por exemplo, uma coisa bem discutida foi o plantio direto, que é interessante para tu proteger o solo e tu manter a umidade. E daí eu lembro que o professor falava bem claro, não basta ter plantio direto, é um sistema plantio direto, porque ele vai muito além de tu manter a palha. É tu também escolher as espécies de sucessão. Tu sempre tem que ter espécies ali. Então, não é só manter a palha, é um pouco mais do que isso. Então, eu, assim, não posso falar com tanta propriedade, né? Mas a gente tem tecnologias e conhecimentos que nós precisamos aplicar. E eu tenho a ideia que nós aplicamos muito pouco que já existe. Com certeza. É muito mais aplicar o conhecimento do que se tem do que buscar novos. Isso é minha opinião particular, né? Talvez os colegas até cheguem a discordar. Mas eu acho que nós aplicamos muito pouco do que a gente tem. Eu acredito que a falta de aplicação é um elemento, mas também a desinformação. Sim, isso. Eu, para mim, tenho uma... falo de novo, posso estar sendo repetitivo, leiga no assunto, mas tem uma lacuna muito grande entre a pesquisa científica e o agricultor, e o meio rural. Existe um buraco negro no meio disso. Né? Quem sabe não, tenho certeza que o nosso papel enquanto FETAG é aproximar, fazer esse buraco negro não existir. Mas como que a gente faz isso? Como que nós conseguimos entrelaçar isso para que o agricultor não sofra, para que a pesquisa seja utilizada? Chegamos à nossa proposta de parceria, né? De aproximação, né? Porque nessa adaptação que nós também fizemos como FEPAGRO,
para o departamento, a gente também tinha uma discussão interna muito grande, porque assim, ó, a gente é treinado, e até o sistema pesquisa, ele funciona dessa forma. Tu tem que publicar para tu ter um currículo tal que tu possa concorrer a projetos de pesquisa. Porque tu tem que ter um critério quando abre um edital, certo? Todo mundo tem que ter um critério. Então, o critério maior é justamente as publicações. E daí a gente discutia, tá, mas tem que ter publicação científica e a gente precisa de publicação técnica, como é que a gente faz? E a gente vinha discutindo, até que a gente conseguiu, mais ou menos hoje, chegar a um equilíbrio. E a gente, principalmente a pandemia, nos ensinou. Acho que todo mundo aprendeu alguma coisa. Nós começamos a transformar o conhecimento de artigos em materiais técnicos. Uma linguagem mais acessível, Exatamente. tu diz? A gente tem vários formatos. Tem boletins, tem circulares, comunicados. Alguns, a linguagem é um pouquinho mais técnica. Os outros é uma linguagem um pouco mais palatável para o público em geral. Tá? Isso é muito importante, né? Exatamente. Você tem que traduzir aquela informação para o público, que muitas vezes é leigo nosso. Exatamente. Exato. Mas qual é uma certa angústia que a gente tem? Eu mostrei, nós somos um grupo pequeno, e por mais que a secretaria também divulgue no site, todas as nossas publicações, elas estão disponíveis. A gente publica nas notícias, mas a secretaria, ela é muito grande. Então, o site, ela tem muitas informações, nem sempre se chega às publicações de forma fácil, né? Mas a nossa discussão lá dentro é essa preocupação de cada vez mais levar esse conhecimento, né, para o produtor. A FETAG é uma forma, os colegas da Emater é outra, a gente fica divulgando entre os colegas, os técnicos que estão lá na ponta, que também têm ânsia de ter informações, né? Porque eles também não vão ficar lendo artigo científico, eles não têm nem tempo. Então, assim, onde buscar informações técnicas que possam ser aplicadas? Mas, para além disso, eu ousaria dizer que, em termos de Estado, a gente precisa criar uma política justamente isso também foi discutido lá. Como nós vamos fazer chegar ao produtor esse conhecimento que a gente tem para fazer essa transformação que nós temos condições de fazer? Se a gente tem conhecimento. Então, isso é uma coisa a discutir. Nós, departamento, a gente vai fazendo à medida que a gente pode. São essas. Nós também temos um canal, um evento online que a gente faz a cada 15 dias, que a gente apresenta os nossos projetos em desenvolvimento, os resultados. A imensa maioria deles usa uma linguagem mais simples. Eventualmente, um ou outro, dependendo do tipo de projeto, às vezes ele tem uma linguagem que exige um pouquinho. Mas a imensa maioria dos programas, ele também uma linguagem fácil para a sociedade em geral compreender. Porque nós temos isso, né? O que a gente produz, ele precisa chegar no produtor, mas hoje a sociedade também precisa entender, vamos dizer assim, politizar do ponto de vista de ter opinião consistente, de conhecer as coisas, como elas funcionam, né? Porque senão a gente vê muita informação que às vezes é desconexa, né? Exato. E nem sempre ela é a correta, né? É o pensar de alguém, muitas vezes, né? Não é o que está dito na pesquisa. Nesse sentido? Exatamente. Porque quando a gente faz um trabalho, nós tomamos... às vezes, quando a gente começa um projeto, a gente tem uma opinião. Uhum. Eu vou fazer aquilo, mas a minha hipótese é que tal coisa vai acontecer. Às vezes, a gente chega no final e é totalmente inverso daquilo. Isso é resultado de pesquisa. E como é que a gente faz isso? A gente usa ferramentas, uma delas é a estatística. Porque os nossos olhos nos enganam. Com certeza. Por isso que estatística é uma coisa muito importante. Ela também é uma linha de trabalho, de pesquisa, porque ela cada vez mais é aprimorada. Tu não usa um método de estatística para todos. As características das áreas de pesquisa, elas têm programas especiais, porque elas precisam cada vez serem mais refinadas para ajudar o pesquisador a realmente saber o que aconteceu naquele experimento, e não o que ele acha, não o que ele gostaria de acontecer, porque os olhos enganam. Isso é ética de pesquisa, né, Maria Helena? Exatamente.
que permeia qualquer profissão, né? Tu precisa agir de acordo, né? Exato. Então, não é o que a gente acha. Exatamente. E a pesquisa vem com esse intuito. Quando tu falava de tentar levar os dados das pesquisas a uma linguagem mais palatável ao público, acho que vale ressaltar que nós, enquanto FETAG e Secretaria, estamos iniciando uma parceria, né, para fazer com que as informações da Secretaria sejam traduzidas para o nosso público em uma linguagem mais simplificada, para que, por exemplo, os boletins técnicos agrometeorológicos... Uma palavrinha difícil essa, né? Difícil. Eles sejam compreendidos para o agricultor, porque existem dados que são repassados semanalmente pela Secretaria, disponíveis no site. Uhum. E nós temos também essa função, enquanto federação, de levar essa informação para o agricultor. Então, estamos iniciando essa parceria. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho, até peguei meu celular aqui para que a gente pudesse acompanhar, aonde que o agricultor ele pode buscar esses dados. Existe um portal, existe um site, existe um canal que o agricultor queira saber, por exemplo, a previsão meteorológica para o próximo semestre, os próximos 3 meses. Tem um espaço em que ele possa buscar isso? Sim. O site da Secretaria, né, o www.agricultura.rs.gov.br, ali dentro tem informações sobre tudo que a Secretaria faz, as câmaras setoriais, a defesa animal, né, a defesa vegetal, e tem também ali dentro, se pesquisar, tem a pesquisa, né? O departamento, bem no iniciozinho, entra ali, tem aquelas linhazinhas, entra, vai lá embaixo, porque está em ordem alfabética, clica na pesquisa. Quando ele clicar na pesquisa, vai aparecer do lado esquerdo todo o departamento. Quem nós somos? Nós temos alguns serviços, né? Nós temos alguns produtos, nós temos ali informações dos centros de pesquisa, onde eles estão, o que eles fazem, nós temos as áreas de pesquisa com os pesquisadores listados, e ali vai indo tudo. Nós temos as nossas publicações. Quando entra em publicações, começa a aparecer os grupos, os boletins técnicos, os comunicados técnicos, as circulares, né? Outras publicações, e tem agrometeorologia. Quando ele entra ali, existe outro universo. Existem esses comunicados semanais, que é o primeiro que aparece, então, a previsão semanal, certo? Depois ali a gente tem o comunicado agrometeorológico, que ele é mensal, que se faz uma análise do que aconteceu. Então, assim, já vamos fazer uma diferença entre meteorologia e agrometeorologia. Pois é, qual que é a diferença? Meteorologia é uma análise do tempo. Agrometeorologia é olhar essa previsão sobre a ótica da agropecuária. Tipo, quando ele vai poder plantar... Isso, é agropecuária, meteorologia na agropecuária, tá? Voltado especificamente para o campo. Para o campo. Eu estava olhando aqui, é uma infinidade de coisas. Vamos deixar o linkzinho na descrição do vídeo, você vai poder acessar esse boletim. O boletim e outros dados também. E outros dados. Acessa na descrição que o comunicado, ele, então, assim, ele faz uma análise do último mês. E o que aconteceu com as culturas. Alguém pode dizer assim, tá, mas o que é que eu quero saber o que aconteceu? Não, é importante para o produtor ver o que aconteceu na propriedade dele e como se comportou o clima. Porque ele vai absorvendo isso e acostumando. Claro, não tem aquela história que o produtor olha lá para canto daqueles morros e diz, vai chover. Porque ele se acostumou a ver que se a nuvem sai de lá, chove. Conhecimento empírico. Isso, mas o boletim, ele traz isso. Então, ele vai ter dados técnicos, tá? De como se comportou o tempo e como as plantas se comportaram também. E ali nós temos um novo, inclusive, que diz bioclimatológico, que foi lançado no final do ano, que é para o gado. Que fala sobre o conforto animal. A gente não tem dados sobre isso, nenhuma informação no Rio Grande do Sul. Isso eu não conhecia. Confesso que eu não conhecia. Ele é novíssimo. Porque a temperatura, a umidade também influencia o comportamento do gado. Então, as colegas, uma é médica veterinária, as outras são agrometeorologistas, né? E elas começaram a trabalhar com esses dados, tá? E ali tu começa a explicar o que acontece com o gado, né? Gado leiteiro principalmente, naquelas condições.
E o que é que... se o produtor começa a perceber, não, sempre que eu tenho essa combinação, esse nível de umidade, temperatura, acontece aquilo com o meu gado. Opa, eu vou me prevenir, ou eu vou tentar melhorar o conforto térmico dele. O que é que eu posso fazer para melhorar? Tá? E esse trabalho já está disponível. Já está aí no site. Pois é, Depois, então, assim, comunicado. Nós temos uma coisa muito importante, que é o boletim do Copaergs. estou com ele aberto aqui. Exatamente, que é o Conselho de Agrometeorologia do Estado. Então, ele é formado por todas as entidades que trabalham nessa linha dentro do Estado. Eles se reúnem a cada 3 meses. Eles pegam a previsão, tá? Olham o que aconteceu, olha a previsão para os próximos 3 meses. Olha, a previsão para os próximos 3 meses, a umidade é essa, a temperatura é essa, tal. Fazem por região. E, a partir dali, eles fazem uma previsão do comportamento das principais culturas. Isso é muito importante. O produtor que tem acesso àquilo ali, ele se organiza. Mas será que eu tenho que plantar? Eu vou plantar antes? Não, eu vou atrasar um pouquinho mais para fazer o plantio. Porque tudo isso faz diferença na hora também da colheita. Né? Porque se você Claro. plantar hoje, talvez não tenha a mesma produtividade que vai ter se Será que eu plantar vou uma pegar semana depois muita ou uma chuva, antes. Vou pegar mais seca, não é verdade? E depois nós temos o da Serra também, que é específico da Serra Gaúcha, que também sai a cada 3 meses. Então, assim, tem muita informação ali disponível para o muito. produtor. E por Muita que na mesmo. Serra tem um específico, é muito diferente o clima? Sim, a gente tem microclima ali bem diferente, né? A serra por si só o nome, tu vai ter uma condição, geralmente é mais fria, né? Então, na região sul tu vai ter uma condição, na região litorânea tu tem outra, na serra. A serra eles fazem isso porque ele tem um grupo de pesquisadores lá, principalmente em Veranópolis, então eles conseguem trabalhar isso regionalmente. As demais regiões são trabalhadas no Copaergs, tá? Ou no comunicado agrometeorológico. Eu estou aqui com meu celular olhando o boletim da Copaergs. Isso. E é completíssimo. Eu estou impressionada, assim, porque, como tu disse, traz o relato, por exemplo, eu estou com o arquivo aberto aqui que fala do prognóstico e recomendações para o período de maio, abril e junho. E aí traz todo um relato de como que o clima se comportou no verão de 2022 para 2023 e traz esses prognósticos, né? A questão climática, da quantidade de chuvas e tal. Até vou ler aqui, porque eu acho que é importante Claro, vai lá. esses dados. O prognóstico climático indica aumento da precipitação com desvios mais significativos de precipitação entre maio e junho, sobretudo do centro para o sul do estado, com chances de chuva ligeiramente abaixo da média na parte norte para o mês de abril. E é o que realmente aconteceu. Né? E é claro que esse prognóstico já tem um mês, 2, né, que foi lançado. E aí, além dessa questão do prognóstico das chuvas, ele apresenta algumas orientações de quando colher, de quando semear, e por Isso. culturas, né? Isso. Eu estou impressionada, O porque... quão importante é essa informação chegar lá na ponta. Ó. Isso, Eduardo. E aí traz a questão da cultura do arroz, culturas de inverno, hortaliças, fruticultura, silvicultura, forrageiras, conforto animal. É muito completo. É uma situação mais genérica. Claro, se tu tiver num microclima muito específico, tu vai ter que olhar isso, porque assim, a gente tem o geral, mas tem situações muito específicas. Eu moro numa região muito baixa, muito alta, mas dá para se orientar por ali. Agora, em junho, provavelmente, eles já vão ter outra reunião, porque é a cada 3 meses, e já vão fazer o próximo para os próximos 3 meses. Então, ver como tem informação útil ali. E o quanto isso precisa chegar, né, Eduardo, no produtor, exatamente, e o Thalita. quanto isso vai orientar o agricultor. Porque aquela questão, né, o óleo... meu pai chamava que tinha um rabo de galo no céu, né? Daí 3 dias chove. Isso. E dá certo. Não, dá certo. E tá certo. Sim. Só que, bom, agora eu vou entrar, já vou me meter no tema dos colegas que não estão aqui, mas eu vou falar. A nossa discussão muito grande agora, entre os colegas, é a questão do número de estações meteorológicas, tá? Isso foi o colega Varone que apresentou também na FAMURS. Hoje nós temos, se eu não me engano, entre nós e o 8º distrito, são 100 e alguma coisa, 108 estações, eu não tenho certeza. Nosso é 50.
E agora vai se aumentar. Porque com uma estação, tu atende, sei lá, se é 5 quilômetros, vamos dizer assim. Quanto maior número de estações meteorológicas, quanto maior a tua área abrangida, mais precisão tu vai ter na análise. Se tu vai para a Europa hoje, tu vai para a Espanha, Portugal, e tu anda na estrada, tu enxerga as estações meteorológicas nas propriedades. E nós precisamos disso, porque a gente precisa colher dados para ter maior segurança na previsão, né? Maior acerto nessa previsão. Então, isso também é política de Estado. Então, esse número que a gente tem hoje é considerado baixo. É baixo. Só para tu ter uma ideia, lá ele estava conversando com os colegas, o pessoal da FAMURS, que eles têm uma ideia de... o projeto era assim, um município, uma estação. Porque se cada município tiver uma estação, tu já vai para 500 e poucas, né? Não sei exatamente se é 550, qual é o número de municípios do Rio Grande do Sul. Mas tu imagina se cada município tivesse uma estação meteorológica. E isso é muito barato. Mas a gente tem que ter essa visão. Tu teria maior acerto na previsão de um dia para o outro, de uma semana para outra. Isso nem é gasto, é investimento, né? Com certeza. E condições de municiar também os agricultores, e ao passo em que tu orienta melhor, tu diminui custos do governo, né? Com certeza. Porque uma safra quebrada, uma estiagem, impacta diretamente na arrecadação do governo, Exato. na geração Olha o problema que nós tivemos agora, né? Exato. Agora não, nos últimos 3 anos. Se tu vai colocar uma câmera de segurança na tua casa, qual fica melhor? Botar uma só no portão ou uma ao redor do teu terreno, da tua casa, onde tu tem janelas, onde tu tem outras áreas vulneráveis? É melhor ter mais, né? Do que uma só. Então, com o maior número de estações, maior garantia, maior certeza, né, da análise que a gente vai fazendo, maior sensibilidade na análise. E não ganha só o produtor, ganha toda a sociedade. Com certeza. Ganha o produtor que vai produzir mais, vai ter mais renda, a sociedade vai ter mais alimento. Isso toda envolve incidência de doenças, controle de doenças, né? Nós temos aqui o programa da ferrugem asiática, né? E ela é feita muito também em controle disso. Qual é a previsão que a gente tem? Vai ter mais chuva? Tem maior umidade? Menos? Quanto maior conhecimento das áreas, melhor é para tu fazer uma prevenção. Que mundo grande esse da pesquisa. E é uma aula que nós estamos tendo hoje aqui. A nossa doutora veio com toda a força, né? É verdade. Como é bom, assim, Maria Helena, sentar e conversar com pessoas que estudam, que se dedicam e que têm amor pelo que fazem. A gente, em episódios passados, nós trouxemos agricultores e o sentimento foi o mesmo. Deles terem amor pelo que eles fazem, pelo trabalho deles. E a gente percebe que a agricultura, a pesquisa, o meio urbano, tudo está entrelaçado. Um precisa do outro. Se dentro da universidade nós temos aquele tripé que fala de ensino, pesquisa e extensão, na sociedade nós temos a mesma coisa. Nós precisamos do agricultor, nós precisamos da pesquisa, nós precisamos da extensão e nós precisamos do consumidor final para que a agricultura se desenvolva e a sociedade como um todo se desenvolva. Vou aproveitar o que tu falaste para dizer que nós, então assim, isso é muito forte, né, quando a universidade coloca pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Nós, então, a gente é uma perninha dessa. A gente precisa da perninha da extensão, da ajuda nesse aspecto, porque nós não temos pernas para fazer tudo, né? Para fazer esse trabalho, um grupo muito pequeno, né? Pra vocês terem uma ideia, nós estamos desenvolvendo hoje 150 projetos. Projetos maiores, projetos menores, a maioria com parcerias, né? Mas é um número muito grande de projetos para 70 pesquisadores, 77, considerando que alguns fazem só diagnóstico. Alguns pesquisadores fazem só diagnóstico. Então, o número de pesquisadores voltados aos projetos de pesquisa ele é pequeno. Se fossem todos, seriam 2 projetos por pesquisador. Mas isso é muita coisa. É muita coisa. Porque desenvolver um projeto de pesquisa, ele exige muita dedicação o tempo inteiro, né?
Muitos desses, eles envolvem muitas viagens, visitas, né? Porque nem todos os projetos são desenvolvidos dentro dos centros de pesquisa do departamento. Muitos são feitos em parceria com produtores. Isso é outra coisa que a gente vem ampliando. Fazer pesquisa na área do produtor. Nas botar o pé no barro, dele. né? Exatamente. Não, e que assim, ó, a gente não... Como o departamento vem perdendo pessoas, as pessoas estão se aposentando, é o que eu disse no início, a FEPAGRO já chegou a ter 1.500 servidores. Hoje nós somos 170. É muito pouca gente, né? 10% do que já foi. Então, nós não conseguimos fazer todo o processo da pesquisa, desenvolver todo o projeto, muitas vezes, aqui dentro. Então, a gente procura desenvolver parcerias com o produtor. Claro, a gente tem que selecionar o produtor, a gente tem que combinar como ele vai encaminhar, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio. Assim, às vezes, o que a gente vai pesquisar lá, ele tem que, mais ou menos, fazer o que a gente pede. Assim, não, olha, nós vamos desenvolver áreas desse tipo, nós temos que ter parcela, a gente precisa que o senhor mantenha essas parcelas, vamos fazer isso aqui nessas parcelas, nas outras vai ser outro tratamento. É preciso fazer ajustes, né? Porque a gente tem que ter condições mais ou menos controladas. Alguns fatores, né, precisam ser controlados para que a gente tenha confiança no resultado que a gente está colhendo. Não, mesmo sendo no produtor, não é de qualquer... Assim, não, vai ser tudo do jeito dele. Não. A gente tem que delimitar a área e ajustar para a gente poder controlar aquele resultado. Mas nós estamos bem abertos. Vários dos nossos projetos são desenvolvidos no produtor. Pequeno. Nós fizemos um trabalho com um produtor de citros em Pareci Novo, durante quase 3 anos. E, além de, no final, publicamos um artigo, publicamos uma circular, né, numa linguagem bem simples, que servisse para os produtores. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente faz no produtor. Isso é importante porque, ao passo em que o experimento se dá na propriedade ou em determinada região, tu também coleta informações de acordo com o clima daquela região, de acordo com o solo daquela região, que uma coisa é tu plantar citros em Pareci Novo, outra coisa é tu plantar citros aqui no Vale do Caí. Então, com certeza. Eu acredito que esses elementos, eles contribuem também para o resultado final da pesquisa. Sim, a outra coisa é que serve de exemplo para os vizinhos. Essa é uma coisa interessante para nós, né? Porque a gente também quer que os vizinhos acompanhem o que está acontecendo. Vejam, olha, isso aqui está melhor, olha como a gente faz, aquele não é tão bom. Esse produtor, ele produzia mudas no solo. E a gente fez a passagem para recipiente, para saco. Foi muito interessante. E ele estava disposto, né? Um produtor muito legal, o seu Jacob. E ele fez. A gente ficou super feliz, assim, de ter feito isso, né? Porque hoje tem toda uma legislação que tu não pode produzir, tá? Em solo. Embora pequeno produtor agroecológico, ele possa. Mas a gente sabe que tu tem problemas, tu corre riscos muito maiores quando tu produz em solos por causa das doenças, né? E a gente conseguiu fazer um pequeno produtor que a gente fez essa transição. Toda semana a gente ia para lá, ele fazia os tratos culturais, a gente combinava. Foi uma experiência muito legal, muito legal. Mas sabe que agora eu estava lembrando aqui do último programa que eu falei uma coisa e vou repetir agora. O quão importante é educação. Você só forma pesquisadores com educação lá desde o tempo da escola, ainda na criança, né? Tinha que ser uma política de Estado mesmo, né? Para a gente cada dia mais trabalhar a educação desde pequeno para aos poucos ir formando profissionais, mais pesquisadores, como não só o nosso país, mas o mundo, como seria melhor se nós tivéssemos mais investimentos nessas áreas, né? Os países com melhores indicadores de vida, eles investiram em pesquisa e têm um respeito muito grande pela pesquisa. A gente precisa ter consciência disso. Um pesquisador, ele estuda 25 anos ou mais. Sabe? É uma vida inteira dedicada à pesquisa, ganhando bolsa, vivendo com muito pouco. É um operário da pesquisa. A gente não é pesquisador, é um operário da pesquisa.
Não existe outra possibilidade, né? E quando tu tá na pesquisa, tu trabalha de segunda a segunda, porque tu não pode deixar o teu experimento, as tuas coisas, porque morre. E tu não pode quebrar aquela sequência. Então, a gente é de segunda a segunda, não tem férias, não tem isso, né? E, às vezes, a gente sente no Brasil que, assim, que as pessoas questionam isso. Quando eu era criança, meu pai só imaginava que nós tínhamos que estudar, porque era a única forma de tu ter uma chance de melhorar de vida, era ir estudando. Não existia outra possibilidade. E hoje a gente vê as pessoas questionando, eu digo, mas como? Né? Isso é para todas as áreas, não é a área agropecuária. Tudo que a gente tem ao nosso redor é resultado de pesquisa. Tudo que nós olharmos aqui, seja o tipo de vidro da porta, a maçaneta... Essa folhinha de papel aqui. Exato. O material que está atrás da gente, a televisão, tudo isso é resultado de pesquisa. Como nós podemos questionar a pesquisa? Existem erros? Claro. O pesquisador está o tempo todo sendo desafiado pelos seus pares. Não pense que a gente escreve uma coisa e todo mundo, amém, tudo certo. Não, nós somos permanentemente desafiados um pelo outro, né? Questionados aqueles resultados e trabalhados para ver se tem dúvida, se alguma coisa pode ser melhorada, e se descobre que tem um erro ou que se deu um salto de qualidade, aquilo plenamente se reconhece e se passa para outra etapa. Porque eu acho que isso faz parte, né? Sim. Você chega com uma hipótese e aí lá no final você vai ver, não é isso aqui. Isso. E tu agrega uma outra Isso coisa, não é aquele um mudou. erro. Se tu agrega alguma outra coisa, de repente aquele resultado mudou. Mas é só assim que a sociedade mudou. A pesquisa está na nossa vida desde o início. E é uma constante questionamento, uma constante evolução. A gente só vive mais porque tem melhores condições de vida. Como tem? Por causa de tratamentos de doenças, de câncer, de medicamentos, de tipos de comida, de maior produtividade. A gente pode discutir, tem questões políticas envolvidas, né? Mas mesmo para o pequeno produtor, o do conhecimento, né? De como ele controla doenças ali usando espécies diferentes, não é verdade? Tudo isso é pesquisa. Então, não tem como. E o pesquisador, ele não pesquisa para ele. Ele pesquisa para a sociedade. Para a sociedade. Do Com campo, certeza, da cidade. Com certeza, com certeza. O quanto ainda falta a valorização desse aspecto também em relação aos profissionais de pesquisa e a abertura para que eles possam realizar um trabalho de qualidade, com ética, com responsabilidade, Sim. porque a tecnologia é resultado de pesquisa. Não Sim. teríamos tecnologia se não houvesse pesquisa. Em todas as áreas. E o nosso avanço tecnológico, social, também passa pela mão da pesquisa, né? Os países, a gente for olhar, os países que mais cresceram no mundo inteiro e que superaram fome, que tem tecnologia, a gente olha Japão, Coreia, eles investiram maciçamente em educação e em pesquisa. Tu não faz um celular sem pesquisa, né? Olha como evolui a internet, tudo isso é trabalho. Alguém começou lá atrás e isso foi evoluindo. E hoje, claro, evolui muito mais rapidamente. Isso tudo é pesquisa, ela está na vida da gente, no dia a dia, né? Imagina a gente com aqueles celulares tijolão ainda pendurado na calça. Exato. É muita Ou até a ligação pesquisa, de né? orelhão, né? Disso, no orelhão ainda. Eu, quando fui dizer para o meu pai que eu não tinha passado no primeiro vestibular, eu lembro até hoje, fichinha no orelhão. A minha geração, principalmente, viu muito mais rapidamente essa evolução, né? Sim. Às vezes a gente até tem dificuldade de acompanhar tudo, né? Mas a evolução nos últimos 50 anos foi muito rápida. É verdade. Nós poderíamos ficar mais tempo aqui conversando, mas a gente tem que encerrar o programa de hoje. E desde já a gente quer agradecer muito a tua participação aqui, Maria Helena, porque eu vou falar por nós aqui, com a tua licença. Nós tivemos uma aula hoje. Com certeza. Nós tivemos uma aula hoje aqui do quão é importante não apenas a pesquisa em si, mas fazer com que o resultado dessa pesquisa chegue na ponta. E aí, vamos, claro, citar o nosso público, que são os agricultores pecuaristas familiares, mas de qualquer área. Né? Quão importante é isso? E eu acho que hoje, né, Thalita, a gente ganha um incentivo a mais para fortalecer ainda mais essa parceria entre a FETAG e a Secretaria de Agricultura.
Eu concordo assim, plenamente contigo. Eu tenho assim, uma visão muito particular minha, mas assim, ó, o grande produtor, ele precisa da pesquisa, mas ele consegue buscar mais facilmente o conhecimento que ele precisa, o grande produtor. Ele tem condições financeiras, ele tem acesso, às vezes, a muito mais internet de melhor qualidade, não é verdade? Ele pode viajar e ver com os olhos dele, isso é muito importante. O pequeno, ele não tem todas essas facilidades, né? Então, ele precisa de um olhar diferente, ele precisa, às vezes, que alguém mostre para ele que a informação está ali e que ele pode aplicar aquele conhecimento. Então, eu diria que a gente também faz pesquisa para o grande produtor, mas eu acho que a maior parte da nossa pesquisa ela precisa ser aplicada pelo pequeno. E nós, enquanto FETAG, né, Eduardo, estamos à disposição para poder ser esse braço e estender ao agricultor familiar os dados e resultados das pesquisas, né, desenvolvidas, tanto que estamos fortalecendo a nossa parceria. Então, fique atento às redes sociais da FETAG, que vem novidade por aí. Nós já começamos há alguns dias, mas vem mais novidades por aí em relação a clima, a chuva, a seca, a produtividade, né, do nosso estado do Rio Grande do Sul. A gente não vai fazer chover, né? Mas a gente vai mostrar ali a previsão. Isso a gente garante, né? Se pudéssemos, a estiagem já teria acabado. Já teria acabado. Bom, eu preciso lembrar aqui, Thalita, do nosso patrocinador. Parceiro, né? Nosso parceiro, que é o parceiro do RaízCast aqui, é o Broto. Esse programa é um oferecimento do Broto, que é a plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br, você encontra uma loja virtual com milhares de itens, como maquinários, insumos e soluções de conectividade e energia solar, entre outros. Além disso, você consegue enviar propostas de financiamento, pagar com CPR e contratar consórcios de seguros rurais de forma 100% digital. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão rural, dados de clima, como a gente estava falando agora, cursos, notícias e muito mais. Broto é o seu jeito digital de fazer agro. Acesse broto.com.br e cadastre-se gratuitamente. Mais uma vez, né, Eduardo, reforçar para que você faça a sua inscrição lá no portal do Broto para também buscar mais informações, né? Buscar seguros, enfim, ter mais acesso às oportunidades que o Banco do Brasil e o Broto oferecem para os seus clientes, né? É isso aí. E agradecemos, Maria Helena, mais uma vez a tua disponibilidade de estar aqui no RaízCast, de trazer com tamanha propriedade tanto conhecimento, como o Eduardo disse, para nós foi uma aula hoje. Então, muito obrigada pela tua participação. Estamos sempre à disposição e reforço, mais uma vez, de que a FETAG ela, vai fortalecer a sua parceria com a pesquisa e vai ser o braço de levar essa pesquisa até aos agricultores familiares. Bom, eu só tenho a agradecer. A gente ficou muito feliz com essa aproximação. E nós estamos disponíveis não só para trocar ideia das informações que a gente tem no site, mas nos próximos encontros trazer alguns colegas que tenham alguns temas que sejam de maior importância, que vocês enxerguem dessa forma. Nós também, a gente se organizar, marcar uma agenda, né? Porque a gente tem, os colegas são muito acessíveis, gostam de participar. Então, nós não teremos problema nenhum. Muito obrigada. Maravilha. Então, né, teremos outros programas para falar desse assunto e do trabalho desenvolvido. Um último recadinho, né, Thalita? Sim. Importante que você deixe o seu likezinho, curta o vídeo, compartilhe e também, claro, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Deixa um comentário, pode deixar perguntas, que a gente vai respondendo na medida do possível, né? Isso aí, Eduardo. Então, encerramos mais um episódio do RaízCast, o podcast da FETAG. Te esperamos daqui a 15 dias, às 19 horas, no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de áudio. Acesse e não perca as oportunidades que o RaízCast leva para você de conhecimento sobre a agricultura e a pecuária familiar. Até o próximo programa.